Mecânica. Mecânica é um dos primeiros estudos da física que compreende o conteúdo programático também do estudo médio. A mecânica ela é dividida em 3 compartimentos de estudo principais. São eles a estática, a cinemática e a dinâmica. A estática estuda o comportamento dos corpos em repouso ou em movimento uniforme, curvilíneo ou retilíneo, conforme o caso. A cinemática estuda o movimento dos corpos, se atendo em analisar o espaço percorrido, a velocidade, a aceleração, o instante de tempo. Porém, a cinemática não se ocupa em estudar o que causou o movimento. Apenas estudamos o movimento. Então, concentrando inicialmente os nossos estudos, por exemplo, na cinemática, nós hemos de nos depararmos com uma série de situações para ser definidas. A primeira delas é a questão do corpo e do movimento, o espaço percorrido, a velocidade obtida, a aceleração alcançada, o tempo gasto no processo empreendido. Para analisarmos a questão primeiramente do movimento, deveríamos considerarmos algumas questões primeiro. Imaginemos um corpo, para se sabermos que ele tem movimento ou não, tomemos por base um referencial. Esse referencial ele será seguido por uma trajetória. Havendo uma variação de distância entre o corpo e o seu referencial, disse que esse corpo ele está em movimento. O movimento estudado aqui na cinemática, ele pode ser uniforme, representado pelas letras, pela sigla MU, movimento uniforme. O movimento uniforme, ele é aquele tipo de movimento que ele possui a mesma velocidade em cada instante de tempo. A velocidade ela é diferente de zero. Ela pode ser maior que zero, ou ela pode ser menor que zero, mas ela nunca será zero. Porém, ela não vai variar com o passar do tempo. Isso significa que no primeiro instante de tempo daquela trajetória, a velocidade que inicialmente era 5 metros por segundo, ela há de terminar também toda a sua trajetória com uma velocidade de 5 metros por segundo, não havendo aí nenhuma variação. O movimento uniforme variado apresenta uma diferenciação sobre o movimento uniforme, porque esse movimento possui uma grandeza denominada aceleração, uma grandeza não estudada no movimento uniforme. Na aceleração, não no movimento uniforme, a aceleração é nula, ela é igual a zero. No movimento uniforme variado, a aceleração ela é igual a constante. A aceleração, no movimento uniforme variado, ela ocupa o mesmo comportamento que a velocidade lá no movimento uniforme. A aceleração, ela é igual em cada instante de tempo. Ela não vai variar. Ela mantém-se constante. Agora, a velocidade varia uniformemente a cada instante de tempo. Portanto, no movimento uniforme variado, a velocidade ela também pode ser maior que zero, ou ela pode ser menor que zero, mas nunca também será zero. Assim como a aceleração no movimento uniforme variado, ela pode ser menor que zero, ela pode ser maior que zero, porém ela nunca será nula. A aceleração no movimento uniforme variado, ela há de ser sempre uma grandeza diferente de zero. Usamos a matemática em diversas áreas do conhecimento. Na física também usamos a matemática para quantizar as grandezas calculadas a serem determinadas. No movimento uniforme, nós temos equações de primeiro grau a serem desenvolvidas para determinar o espaço percorrido, a velocidade média, a variação de tempo, enfim.
O espaço percorrido no movimento uniforme, assim como também será lá no movimento uniforme variado, ele será sempre representado pela letra S. A letra S, que será igual a espaço percorrido ou igual a deslocamento. A velocidade no movimento uniforme, ela sempre será representada pelas siglas VM, velocidade média. Quer dizer que é a velocidade média que o corpo teve. Característica peculiar do movimento uniforme é que a velocidade ela é igual em cada instante de tempo, não sofrendo variações por ter aceleração nula, aceleração igual a zero no movimento uniforme. O espaço percorrido, ou seja, o deslocamento no movimento uniforme variado, ele é calculado pela função de primeiro grau que diz S é igual a S inicial, ou S0, mais a velocidade vezes o tempo. S é igual a S0 mais V vezes T. Por outro lado, o cálculo da velocidade média, ela se obterá da mesma forma que se obteve o cálculo do deslocamento, com a diferença de que a equação agora ela sofrerá uma pequena inversão. Aqui nós temos Vm é igual a delta S sobre delta T. Assim obtém-se a velocidade média no movimento uniforme. E, como por outro lado, também pode-se obter a variação de tempo no movimento uniforme, dividindo o espaço pela velocidade média. Então, nós poderíamos dizer que ΔT é igual a ΔS sobre Vm, ou seja, o espaço dividido pela velocidade, o resultado obtido será a unidade de tempo. Portanto, o movimento uniforme ele possui exatamente essas características. Os cálculos principais que teremos que fazer serão estes. No movimento uniforme também nós podemos ter as suas representações por gráficos. Lembrando que o gráfico do movimento uniforme ele poderá ser da velocidade pelo tempo. E o gráfico da velocidade pelo tempo, a reta é que vai indicar a natureza do movimento ali, se progressivo ou se regressivo. Quando a velocidade é maior que zero, diz-se que o movimento é progressivo. Quando a velocidade é menor que zero, então diz-se que o movimento é regressivo. Neste caso, o gráfico terá a sua reta inclinada para cima, quando o movimento for progressivo, e terá a sua reta com inclinação para baixo, quando o movimento for regressivo. O movimento uniforme variado, ele possui suas próprias características no cálculo da velocidade, do espaço percorrido e da aceleração, uma grandeza já existente aqui, bem como a sua variação de tempo. A função horária da velocidade no movimento uniforme variado é apresentado pela expressão da equação função de primeiro grau V é igual a V0 mais A vezes T. A equação de Torricelli é uma das equações mais utilizadas na determinação das grandezas no movimento uniforme variado. A equação de Torricelli é uma igualdade entre os dois lados da velocidade, ou seja, os dois lados iguais, as duas grandezas iguais, elas são apresentadas ao quadrado. Equação de Torricelli, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes ΔS. A equação de Torricelli possibilita, a partir dela, nós extrairmos a função horária da posição no movimento uniforme variado. A função horária da posição no movimento uniforme variado é também uma equação de segundo grau. A expressão é S é igual a S0 mais V0 vezes T mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Esta é a função horária da posição. A função horária da posição
Ela é uma sobreposição, uma filtração da equação de Torricelli. A equação de Torricelli ela é uma equação muito importante no cálculo do movimento uniforme variado, porque é um tipo de expressão equacional, matemática, que me possibilita determinar as grandezas envolvidas no problema sem que eu possua as unidades de tempo, bastando eu saber qual foi o espaço percorrido ou saber quais são as velocidades iniciais e finais e a aceleração, e eu já poderei fazer o cálculo com qualquer grandeza envolvida num procedimento de movimento uniforme variado. No movimento uniforme variado, ele também pode ser representado por gráficos. O gráfico do movimento uniforme variado pode ser apresentado o gráfico da função da velocidade pelo tempo, o gráfico da função do espaço percorrido pelo tempo,